De volta com o programa Tudo Posse, vamos falar de saúde. Hormônios são mensageiros que as glândulas mandam para modificar a atuação das células, proporcionando saúde, equilíbrio, bem-estar e desacelerando o envelhecimento. Mais ou menos aos 30 anos de idade, a produção dos hormônios diminui, acarretando vários sintomas indesejáveis que podem afetar a qualidade de vida. Fazer essa modulação de uma maneira segura e acompanhada é uma importante arma contra o envelhecimento e manutenção da saúde. Esse é o assunto de hoje do quadro Homens Sem Tabus. Boa tarde, Brasil! E hoje no Homens Sem Tabus vamos falar de solução para você. Nos últimos programas temos falado muito de problemas comuns entre os homens. E hoje vamos falar de modulação hormonal, algo que faz muito bem para você. E para entender melhor esse assunto, está aqui comigo Dr. Cláudio Guimarães, urologista, Ale Limite, nosso personal clínico, consultor aqui do Homens Sem Tabus, e o Dr. Franco Martins, sono também tem tudo a ver com hormônios. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde. Boa tarde, Salatiel. Boa tarde. Doutor Cláudio, modulação hormonal. Vamos começar primeiro desmistificando isso. Qual que é a diferença entre modulação e reposição hormonal? Então, Salatiel, modulação hormonal é você deixar os níveis de testosterona no nível normal, de normalidade para um adulto jovem, só que não ultrapassando o limite fisiológico. O que a gente observa por aí é quando a gente fala em... A pessoa está usando testosterona, ela está usando níveis acima do normal, né? E isso é prejudicial para a saúde, né? Pode evoluir para eventos cardiovasculares, pode dar alterações de volume prostático, até fazer um câncer de próstata que está inicial começar a se desenvolver. Então, existe essa diferença entre reposição hormonal, que é usar a testosterona de uma forma indiscriminada, e uma modulação no qual você tenta deixar o nível de testosterona no nível de um adulto jovem. Ale, essa questão do uso da testosterona é bem comum pelas pessoas que procuram as academias, né? Muitas pessoas tomam a testosterona de forma indiscriminada porque veem anúncios da internet, é muito comum em alguns sites você vê produtos à base de testosterona que prometem milagres. Isso realmente é uma questão bem grave. Sim, o uso indiscriminado, como o Dr. Cláudio falou, vem acontecendo demais nas academias. Apesar agora que hoje a Anvisa bloqueou, né? Hoje vários tipos de testosterona estão sendo de forma só via médico, mas o que as pessoas acabam buscando são medicamentos de origem animal, né? O que aí a gente gera outros problemas, né? Mas, igual o Dr. Cláudio falou, a gente tem que pensar, quando a gente fala níveis normais, o que é normal, né, para um homem, né? Hoje, se a gente pega na bateria de exames aí um indivíduo por volta entre seus 20 a 40 anos, o limite inferior seria por volta dos seus 200 e o limite superior seria por volta dos seus 800. Então, se nós pegarmos aqui eu e o Dr. Cláudio, que temos mais ou menos a mesma faixa etária, eu tiver com 200 de testosterona e o Dr. Cláudio tiver com 800, ele vai estar normal e eu também vou estar normal. E no meu ponto de vista, isso é normal, né? Por que ele tem mais e eu tenho menos? Então, eu acredito que seria recomendável para mim fazer essa reposição, né? Para que eu continue dentro dos níveis fisiológicos, mas porém no limite superior, né? Porque estando no limite superior eu vou conseguir ter uma influência maior na atividade física, conseguir regular melhor a minha alimentação, né? Deixar meus níveis bioquímicos mais acelerados, porque se eu estiver no limite inferior, os médicos falam que você está dentro da normalidade, então não precisa, né? Mas acho que esse é o caminho. Não sei se os doutores concordam aí com o posicionamento também, né? Eu vou perguntar já para o doutor Franco qual que é a relação de hormônios com sono, né? Eu sei que tem tudo a ver, mas antes, para não perder o raciocínio, eu queria que o Cláudio falasse para a gente o seguinte: o Ale falou da questão de níveis, cada pessoa pode ter uma variação. A quantidade de testosterona no corpo do homem, pode-se dizer que depende da necessidade, da atividade física, do ritmo de vida que ele leva? Sim, de acordo com o nível de vida e até a massa corporal, o nível de gordura no corpo, essa testosterona
que começa a cair realmente a partir dos 30 a 35 anos de idade, a mais ou menos 1% ao ano, ela tende a cair cada vez mais dependendo do nível de gordura, ou seja, do sedentarismo, da obesidade propriamente dita. Agora, no caso da reposição, se faz quando há falta. A modulação, o homem bem mais jovem pode optar, né, por uma modulação, equilibrar nível de testosterona, e não é só hormônios, existem outras coisas também, né, outros componentes que estão ligados. O que a gente precisa colocar aqui para o público é que, além dessa reposição, o paciente precisa ter sintomas, né? Não basta você fazer uma modulação hormonal, tentar elevar o nível de testosterona, mas o paciente for assintomático. É claro, a gente tem que fazer tudo de acordo com o que está acontecendo. Se ele tem um baixo libido, tem um problema de ereção, tem uma diminuição do volume testicular, ele tem a diminuição da massa corpórea, dificuldade de raciocínio, tem que investigar associada a uma poder diminuição do nível de testosterona, está indicado fazer uma modulação hormonal. Agora, doutor Franco, o sono e os hormônios, né, a testosterona especificamente, como que o sono ajuda na produção natural e como os hormônios interferem no sono? A gente sabe que, baseado em estudos animais e estudos em humanos, de que a liberação, a testosterona, a conversão dela ocorre no testículo, é o que a gente chama de hormônio do homem. E esse processo de conversão, ele também envolve o metabolismo do sono e uma estabilidade do sono. Então, a gente tem comprovado que para níveis hormonais dessa substância, a gente precisa de 3 horas de progressão de sono estável. Ou seja, durante 3 horas a pessoa vai progredir os estágios de sono, as fases do sono, e essa estabilidade das fases de sono que facilita e é importante para a liberação contínua dessa substância de uma forma que a pessoa esteja dentro dos valores que são ideais para ela, dentro do normal. O que eu posso citar de exemplo é, por exemplo, quadros de ronco e apneia do sono, em que ocorre uma fragmentação do sono. Então, nesse período de 3 horas, quando a gente está roncando ou tendo apneia, que é aquela hora que a garganta fecha, a pessoa começa a fazer aquele barulho, ocorre toda vez que a pessoa pega e faz essa respirada, ocorre um micro despertar, a pessoa acaba acordando, muitas vezes ela não se lembra, isso pode ocorrer 10, 20, 30, 40 vezes em 1 hora, e aí como você acelera a atividade cerebral, o que acaba acontecendo é que em vez de você progredir para as fases mais profundas de sono e manter essa estabilidade, a gente acaba superficializando. Então, cada vez que você superficializa, dificulta a fase profunda, você aprofunda mais e a liberação dessas substâncias fica prejudicada. Então, você falou de 3 horas de sono estável. 3 horas é o suficiente? A gente está acostumado a falar o quê? De 7 horas, Não, 8 horas de sono? Essas 3 horas, elas são necessárias para estímulo da produção e liberação hormonal. Isso não tem a ver com as outras necessidades. Sim, o mínimo aceitável é 6 horas por dia. Isso, sendo que se dormir menos que 6 horas, a gente já considera como privação de sono. A pessoa tem sono insuficiente. O horário desse sono também é importante? Você sempre criar uma rotina? Sim, o ideal é a pessoa sempre dormir e acordar no mesmo horário. E, de preferência, manter por volta de 7 a 8 horas. Essa questão de... Tem pessoas que têm uma necessidade um pouquinho maior e uma necessidade um pouco menor. Então, a gente sempre dá ênfase de, se preferencialmente a pessoa dormir no período noturno, que é quando o estímulo da luz ele está ausente, do barulho, etc. Então, a gente sabe que pessoas que dormem durante o período da noite, comparado com pessoas que, por exemplo, trabalham à noite, que tem igual enfermeiros, policiais, pessoas do exército, elas têm uma qualidade de vida e mais evento cardiovascular, depressão e sintomas psiquiátricos do que quem dorme no período comum. Entendi. Cláudio, uma pergunta que eu acho que é o mais frequente.
quando a pessoa deve dar o primeiro passo para buscar essas informações e iniciar um tratamento? Quem pode fazer? Existe restrição? Então, o momento que o paciente deve procurar fazer um acompanhamento dos níveis hormonais, exatamente coincide com o primeiro exame de próstata, mais ou menos. Na hora que ele for fazer os exames de próstata, é orientado fazer um check-up geral, até de colesterol, de glicose no sangue, e o nível de testosterona, para você ver como é que está essa parte, e você fazer o acompanhamento anual, ver se esse nível de testosterona, como é que ele está caindo, se ele está caindo muito rápido, se o nível de testosterona livre, que é aquela testosterona ativa, ela está em descompasso com a testosterona total, que cai de forma mais gradativa. Então tem todas essas formas de você estar avaliando esse paciente e fazendo esse acompanhamento dos 40 anos até o final da vida. Eu acho que é interessante ressaltar que 10 a 15% dos homens, se a gente pegasse 10 pessoas, vai apresentar déficit de testosterona, dessa substância, com indicação de tratamento. Agora, esse déficit, toda essa questão, Ale, está muito ligado a um estilo de vida, né? Se a pessoa ela envelhece mais rápido, se ela tem uma longevidade mais saudável, tudo isso é relacionado a hábitos, não é isso? Perfeito. Então, o homem que se cuida, em outros programas falamos do metrosexual. A pessoa que está mais aberta a isso tem muito mais vantagens. Excelente pergunta e ótima colocação, né? O estilo de vida, ele que vai ser o mestre da orquestra ali, né? A gente sempre fala, né, que os níveis hormonais, eles têm que estar sempre orquestrados, né? Quando a gente fala em modulação, às vezes não é dar só a testosterona. É ofertar alguma outra coisinha que induz a testosterona, faltar alguma outra coisa que tá faltando. Um estilo que é um hábito de vida, um estímulo de atividade física, uma alimentação adequada. Às vezes a pessoa é magra, não come gordura, não come, sei lá, os óleos essenciais, as gorduras essenciais, que são quem estimulam esses hormônios, principalmente a testosterona, né? E sempre correlacionar e equilibrar a parte laboratorial com a parte clínica. Não adianta você ir lá e fazer teu exame e simplesmente mandar pelo correio para o teu médico lá, ele vai olhar e aí eu volto a dizer, você vai estar de 200 a 800, você está beleza. E aí o médico não te pergunta. Deixa de investigar como está a vida da pessoa no cotidiano, a vitalidade, quais as dificuldades. Como é que tá? Tá acordando cansado? Tá dormindo quantas horas? Massa corporal. Entendeu? Como é que tá a massa corporal? Deixa eu ver essa cintura abdominal. Pô, tá dormindo quantas horas? Quanto tempo você leva para você deitar? Quanto tempo você está levando para dormir? Está conseguindo fazer a oração até o final ou já capota? Acorda cansado, não acorda cansado? Entendeu? Agora às vezes você vai no teu médico, ele olha lá, você está dentro, beleza, volta daqui 6 meses. Eu acho que isso não é uma modulação. A modulação é você acompanhar. Um acompanhamento sempre mais detalhado, mais próximo, né, do paciente. Eu acho que tem que ter um médico de confiança, um médico de respeito ali, para estar orientando, e aí a gente pode fazer esse trabalho até mais cedo, né? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de um jovem, né? Por exemplo, o Vitor Belfort foi criticado pelo uso, né, da TRT, que é simplesmente uma terapia de reposição. Não dá para colocar o Vitor Belfort, que é um atleta, só porque ele está com 200 de testosterona, ele não pode fazer uma TRT. O cara é atleta, ele precisa estar no limite superior e não no limite inferior, né? Isso, doutor Cláudio, tem como fazer isso de uma forma preventiva? Então, prevenção, é exatamente isso. A gente tem que ver o nível de testosterona que está. E a necessidade? E a necessidade. Caso ele comentou aqui do atleta. Realmente um atleta precisa de um nível de testosterona um pouco maior. Mas se ele ultrapassar aquele nível fisiológico, aí ele cai no doping, né? Sim. Então a ideia é você manter um nível adequado e ele consiga... E esse nível ele consiga realizar as atividades dele, né? Agora, eu acho que tem muita gente curiosa aí em casa querendo saber como que é feito esse processo. É injeção, é gel? Como que funciona a técnica? A gente faz através de implantes subdérmicos, né? Intradérmicos, e gels de testosterona, que são
É aquela testosterona bioidêntica no qual não vai levar o nível acima do normal. Explica pra gente qual que é a diferença entre a testosterona bioidêntica e a sintética. Eu acredito, Ale, inclusive, que essa testosterona comprada nos sites deve ser uma testosterona sintética, né? Há um perigo nisso. Hoje, né, a gente já nem mais está falando um pouco, acho que nem pode mais falar na bioidêntica, né, que seria basicamente aquela que a gente produz, né? A testosterona, quando a gente fala sintética, por exemplo, vamos citar algum nome específico, você vai na farmácia e compra. O teu organismo não produz aquilo, né? Então a gente precisa, de repente, se vai fazer uma reposição, ofertar exatamente aquela que ele vem produzindo, né? Que a gente chama de a testosterona homóloga, testosterona base, né? E aí tem diversas formas de complementação dessa substância, né? Igual o doutor falou, né? Subcutâneo, dependendo, você tem sublingual, né? Você tem adesivo, você tem injetável, que não é muito recomendável, mas ainda se faz uso porque é mais prático. Então você tem diversas opções, né? E aí vai ter que verificar, né, a parte laboratorial mais a clínica, né, doutor? Só para você ter uma ideia, essas testosteronas que a gente encontra em farmácia, se você fizer um uso periódico, você bloqueia a tua produção natural de testosterona. Por quê? O organismo vai se sentir cheio de testosterona, então o testículo não tem por que trabalhar, né? Há um bloqueio central e esse bloqueio central impede de mandar aquele aviso para o testículo trabalhar. Produza testosterona, produza testosterona. Acaba com isso. E aí, quando a pessoa para de usar a testosterona de farmácia, os níveis de testosterona caem muito e o paciente começa a sentir sintomas da privação de hormônio. Quem usa essa testosterona de farmácia busca o quê? Um resultado estético, Ale? Às vezes estético, porque se for, ainda mais se for indiscriminado, às vezes muito é estético mesmo. Aumentar a massa muscular, ganhar performance, aumentar a força, tentar baixar seu tempo numa corrida, aumentar sua quantidade de carga na academia, né? Só que aí ela perde o equilíbrio, né? Até como o doutor falou, tem essa retroalimentação aí, o organismo para de produzir. Então, quando a gente fala em modulação... Interfere na questão fisiológica natural. Com certeza. Quando a gente fala em modulação, é sempre ofertar, mas continuar estimulando a sua própria produção. Né? O que se observa no consultório, Salatiel, é que as pessoas ligam muito o uso de testosterona com problemas sexuais, entendeu? Isso que eu gostaria de colocar agora. As pessoas associam a sexo, mas a testosterona é responsável por toda a vitalidade do homem, né? Toda a sua rotina diária. Mas se você pensar em problemas sexuais, impotência, até distúrbios ejaculatórios, isso é responsável essa deprivação hormonal é responsável só por 5% dos casos. Ou seja, 95% dos casos estão associados a hábitos de vida. Aumento do índice de massa corpórea, que é a obesidade, distúrbios de colesterol, de açúcar no sangue, entendeu? Tudo isso está relacionado. Uma questão interessante é a gente diferenciar a informação da formação. Então, atualmente a gente pode pegar e pesquisar no Google terapia de reposição de testosterona, que é o TRT que o Alexandre estava falando, e aí vai aparecer 186 mil pesquisas. Ali você tem informação de muito baixa qualidade, de baixa qualidade, informações sérias. Muitas controvérsias, informações sérias também. Então, o que a gente tenta trazer no nosso dia a dia de trabalho é aplicar a nossa formação e diferenciar isso da informação. Então, quando a pessoa vai no Dr. Google, chega na consulta cheia de conceitos pré-estabelecidos. Já chega falando para o médico o que ela quer. Exato. Às vezes a pessoa, não, eu fui já 12 vezes, a pessoa consegue até pedir o exame por ela mesma. E aí chega, não, eu já dosei a substância tal no meu organismo, eu vim aqui para tratar. Daí a gente fala assim, não, você sugere o quê então? Aí você não precisa... Mas então, nós, que somos leigos no assunto, qual que é a sua dica na hora de procurar um profissional? Vale a indicação, pesquisar, da mesma forma que a pessoa vai lá no Google pesquisar sobre o tratamento, ela deveria pesquisar sobre o profissional. Como que a gente encontra essas informações? Uma das opções é procurar sempre sociedades credenciadas por exemplo, a gente tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Lá nós temos várias informações úteis
que são ofertadas por profissionais capacitados. Outra opção é, assim como quando a gente vai procurar comprar um carro, comprar um produto que a gente fica pesquisando, vendo quais são todas as informações, seria interessante quando a pessoa vai procurar um auxílio, pesquisar, ver como que é a formação daquela pessoa, qual que é a experiência, principalmente se existem casos de sucesso relacionado àquilo. Então, se ouvir a opinião de outras pessoas, hoje em dia a gente tem comunidades, nós temos o Facebook, a gente tem o Instagram, de opiniões de pessoas que comentam, passaram. né? Agora, doutor Cláudio, quando você encontra muitas informações sobre o mesmo assunto, o mesmo tratamento, existem técnicas, teses diferentes. E aí, como que o leigo, que o paciente pode fazer uma escolha? Qual que é a dica? É comparar? Vai junto com a maioria? Não, você tem que escutar a opinião, né, do profissional que trabalha nessa área, né? Às vezes, mesmo assim, pode gerar alguma dúvida. Aí se consulta tira uma segunda opinião, né? Eu acho que é dessa forma, né? Tem que ver os profissionais que têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Tem pessoas, Ale, diante de um determinado problema ou está buscando algo, costuma passar por mais de um especialista. Você acha que é válido a opinião de mais de um profissional nesse momento? Eu acho que a opinião sempre é importante. Até deixo aqui para o público que gosta de fazer os exames de rotina, que gosta de seu médico verificar. Sempre que for lá fazer o exame de colesterol, HDL, LDL, glicemia de jejum, faça também o exame de testosterona. Pede para ele fazer o exame de testosterona, porque às vezes está tudo ok, mas a testosterona está baixa. E aí o colesterol também dá baixo. E aí a gente tem uma relação muito importante que fica por uma próxima, essa daí também. É isso, está aí a dica. Muito obrigado, Ale, doutor Cláudio, obrigado, Franco. E você de qualquer lugar do Brasil que acompanha o nosso programa, você pode participar conosco. Eu tenho recebido muitos contatos através das redes sociais. Entre em contato, será um prazer ajudar você aí nas suas questões. A gente volta, a gente se encontra aqui na Rede Família. Agora é com você, Maria Cândida. Muito obrigada, meninos. Foi muito bom o bate-papo. Nos vemos na semana que vem. E no próximo bloco você vai aprender a preparar uma deliciosa cocada mole de coco com chocolatier. É super rápido, prático e a dica é da chefe Márcia Almeida. A gente já volta.